Hoje a gente vai conversar sobre uma história muito forte, lá do livro de Gênesis. É uma história sobre confiança, sobre uma prova de fé, uma prova que testou o coração de um homem chamado Abraão de um jeito que a gente nem consegue imaginar. Vamos começar com uma pergunta. Pensa só um pouquinho. Como seria se alguém em quem a gente confia muito, mas muito mesmo, pedisse pra gente fazer uma coisa super difícil? Algo que até dói só de pensar. Pois é, a nossa história de hoje começa bem aí, nesse ponto de interrogação, nesse desafio. Então, para a gente entender o tamanho desse teste de fé, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Porque tudo começa, na verdade, com uma promessa. Uma promessa linda que Deus fez para Abraão e que ele esperou por muito tempo para ver acontecer. Olha, o Abraão e a esposa dele, a Sara, já não eram mais jovens e não tinham filhos. Eles sonhavam com isso. E aí, depois de esperar por anos e anos, Deus deu a eles um filho, o Isaac. Então, o Isaac não era só um filho, sabe? Ele era um verdadeiro milagre, um presente de Deus que trouxe uma alegria que não cabia no peito. E por causa dessa confiança toda, Abraão ganhou um título muito importante: o pai de todos os crentes. Mas o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a fé dele era tão, mas tão forte que ele obedecia a Deus de todo o coração, mesmo quando a ordem parecia não fazer sentido nenhum. E é exatamente essa fé gigante que estava prestes a ser colocada à prova. E não era qualquer provinha não, hein? Era o teste mais difícil que alguém poderia imaginar. Deus queria ver o tamanho da confiança que Abraão tinha nele. É até difícil de falar. Deus pediu uma coisa inacreditável para Abraão: que ele pegasse o seu único filho, Isaque, o filho que ele tanto amava, e o oferecesse em sacrifício. Naquela época, oferecer algo em sacrifício era a maior prova de amor e dedicação a Deus. Mas o próprio filho era o amor de pai contra a fé em Deus. Dá para imaginar a tristeza do Abraão, né? O coração dele deve ter ficado em pedaços. Mas mesmo com toda essa dor, o amor e a confiança dele em Deus eram mais fortes. Eram como uma bússola. Então, ele decidiu obedecer, confiando que Deus sabia o que estava fazendo, mesmo que ele não entendesse nada. E foi assim que começou a jornada, com o coração apertado, com certeza, mas com a fé firme. Cada passo que Abraão deu naquele caminho era uma demonstração da sua confiança total em Deus. Vamos tentar imaginar a cena. Foram 3 dias de viagem, 3 dias inteiros com Abraão caminhando do lado de Isaque, sabendo o que ia acontecer. Pensa bem, a cada passo ele podia ter desistido, voltado para trás. Mas não, ele seguiu em frente, preparou tudo, subiu a montanha, tudo em silêncio, com uma obediência que só podia vir de uma fé muito, muito grande. E aí, a gente chega no momento de maior tensão. Lá no alto da montanha, Abraão construiu o altar. Ele arrumou a lenha, amarrou o próprio filho e o colocou em cima. E então, ele levantou a faca, pronto para obedecer à ordem de Deus. Mas bem nessa hora, quando tudo parecia perdido, uma voz veio do céu. Era um anjo de Deus gritando para ele parar. "Não machuque o menino", o anjo disse. Pronto, o teste tinha acabado. Abraão tinha provado a sua fé, e era só isso que Deus queria ver. Nossa, que alívio, hein? A partir desse momento, a história muda completamente. O teste termina e o que a gente vê é uma lição incrível sobre o amor e o cuidado de Deus. É muito importante a gente entender isso aqui. Deus nunca quis que Isaac morresse. O que ele queria, na verdade, era ver o coração de Abraão. Era para saber se Abraão confiava nele de verdade, acima de qualquer coisa, até mesmo do seu filho amado. E como Abraão passou no teste, Deus mostrou todo o seu amor e cuidado. Sabe o que aconteceu? Ali pertinho tinha um carneiro preso num arbusto. Deus preparou aquele carneiro para ser o sacrifício no lugar de Isaque. Isso mostra que Deus pode até nos testar, mas Ele sempre, sempre cuida da gente. Essa história deixa uma lição bem clara sobre o que Deus espera de nós. Ele não quer sacrifícios humanos de jeito nenhum. A vida é um presente sagrado dele. O que Deus realmente quer é o nosso coração, a nossa confiança total e uma obediência que vem do amor que a gente sente por ele. Então, com a história de Abraão, a gente aprende o que é fé de verdade. Fé não é só acreditar que Deus existe, sabe? É mais do que isso. É agir de acordo com essa fé, obedecendo e confiando que Ele tem sempre o melhor plano para nós, mesmo quando a gente não entende nada do que está acontecendo.
E a história de Abraão não acabou lá naquela montanha, não. O que ele fez foi tão importante que o exemplo dele atravessou o tempo e até hoje inspira milhões de pessoas no mundo todo. O legado dele é tão gigante que a gente pode pensar num número para resumir isso. O número 3. Por que 3? Porque a fé de Abraão foi tão incrível, tão exemplar, que ele é visto como um pai na fé por 3 das maiores religiões do mundo: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Pessoas do mundo inteiro olham para ele como um grande modelo de confiança em Deus. Então, para a gente resumir, o que essa história incrível nos ensina? Primeiro, que Abraão amou a Deus acima de todas as coisas. Segundo, que fé de verdade é confiar e obedecer. E terceiro, e muito importante, que Deus pede a nossa confiança, mas Ele sempre cuida da gente com muito amor. E tudo isso nos faz pensar na nossa vida, hoje. A história de Abraão não é só uma história antiga. Ela serve pra gente também. Nas nossas coisinhas do dia a dia, nas nossas decisões, como é que a gente pode mostrar essa mesma confiança em Deus? Fica aí essa pergunta pra gente pensar com carinho.